Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao reverendo Elias, porque ele mencionou o tempo de ministério e hoje à noite então eu me apresento como sendo o mais jovem dos preletores desse evento. Terceira carta de João, por favor, deixem suas Bíblias abertas. Vou falar sobre a geografia da salvação. A carta, geograficamente, é construída em cima de 3 lugares. A cidade de Éfeso, onde estava o apóstolo João, uma outra igreja em algum lugar da Ásia Menor, onde estava Gaio e Diótrefes, e os campos missionários além, para onde iria Demétrio. Então essa é a geografia da carta, pegando o gancho do que nós acabamos de ouvir. Deixe-me dar um enredo da carta. Elias falou de geografia, eu vou falar de enredo. Pelo que pudemos reconstruir da carta, ela foi escrita pelo apóstolo João para resolver um problema missionário que estava acontecendo no seu sistema de envio de obreiros para os gentios. Pelo que a gente sabe da patrística, o apóstolo João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era também o centro das suas atividades apostólicas e do envio de missionários para os pagãos, para os povos gentios. João enviava esses missionários que iam mundo afora anunciando o Evangelho. Naquela época era importante que esse sistema contasse com a hospitalidade de determinados irmãos. Não havia naquela época o que temos hoje, agências missionárias juntas que se preocupam com todo o processo envolvido no envio e sustento de missionários. Mas o trabalho missionário era feito de maneira artesanal, vamos dizer assim, de maneira caseira. A pessoa que se sentia chamada por Deus para levar o Evangelho adiante, ela saía da sua casa, ela ia pousar em outra cidade, contava com a hospitalidade dos irmãos daquela cidade, com o apoio deles para ser enviado mais além para outros locais. Foi dessa forma que a igreja, em muito pouco tempo, evangelizou toda aquela região da Ásia Menor e alcançou o Império Romano, a ponto de que o imperador Constantino, para o bem ou para o mal, no século IV, disse que o império agora era cristão. Ele não podia negar a força do cristianismo e a grande quantidade de pessoas que haviam aderido à fé em Jesus Cristo no seu reinado. Mas o sistema dependia exatamente disso. Esses irmãos são chamados em alguns pais apostólicos de profetas itinerantes. No Didaquê, por exemplo, que é atribuída aos 12 apóstolos, e não é, na verdade, há uma passagem que fala a respeito do profeta itinerante, dizendo inclusive que se o profeta chegar numa cidade, que ele deve ser recebido, mas se ele pedir para ficar mais de 3 dias, bota para fora que é falso profeta. Por quê? Porque desde cedo esse sistema começou a ser abusado, corrompido. Pessoas que sabiam que as igrejas acolhiam os missionários, se apresentavam como se missionários fossem, se aproveitavam da generosidade dos irmãos e assim levavam a vida de igreja em igreja, ganhando um pouco aqui, um pouco acolá e assim por diante. Já no século II, restrições foram postas com relação aos itinerantes por conta do abuso da instituição. Na verdade, a segunda carta de João é sobre isso. Ele trata exatamente disso, que os falsos profetas estavam se aproveitando desse processo para se infiltrar nas igrejas. Todo mundo lembra o que é que João diz na sua segunda carta: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais e nem dê bom dia para ele, não é? Porque ele é falso profeta. Mas o problema na terceira carta é outro. O problema era o seguinte: uma dessas igrejas que costumava receber, acolher e enviar, como uma espécie de entreposto missionário, aqueles que o apóstolo João mandava, era a igreja onde estava um jovem cristão chamado Gaio.
E Gaio parece ter sido um homem de recursos e, mais do que isso, de visão missionária. Gaio acolhia os irmãos que eram mandados pelo apóstolo João, os alimentava, fortalecia, ajudava financeiramente e os enviava para os campos missionários. Então, todo aquele projeto de evangelização que começava em Éfeso com o apóstolo João dependia do apoio de Gaio, e certamente havia irmãos como ele em outras cidades para onde também João mandava os seus missionários. Ao que tudo indica, subiu um pastor na igreja de Gaio. Se não era o pastor, ele era alguém forte, um homem forte na igreja de Gaio, que não queria que esse trabalho fosse feito. Ele começou a se opor ao acolhimento dos missionários e, mais do que isso, começou a colocar para fora da igreja não somente os missionários que estavam de passagem, como também aqueles que resolviam abrigar esses missionários. Leia-se Gaio. Quando João tomou conhecimento do fato, ele escreveu uma carta para a igreja. E essa carta Diótrefes engavetou. É o nome do cidadão lá que é pastor de Gaio. Diótrefes engaveta a carta de João. E a coisa vai ficando tensa quando finalmente chegam alguns desses irmãos de volta para Éfeso e eles dão um relatório a João do que estava acontecendo na igreja de Gaio, pastoreada por Diótrefes. E o relatório é basicamente o seguinte: positivo, Gaio continua sendo uma bênção, recebendo os irmãos, apoiando os irmãos e enviando os irmãos. Negativo, Diótrefes está causando lá. Está se opondo ao trabalho missionário, representa uma ameaça, ele não quer ouvir, ele não é sensível ao que nós falamos com ele e a situação está se deteriorando. Então João resolve escrever isso que nós conhecemos como a sua terceira carta. A carta é uma carta dirigida a Gaio, onde ele reconhece o trabalho de Gaio, elogia o seu trabalho, encoraja Gaio, denuncia Diótrefes, revela seu plano de ir pessoalmente lá confrontar Diótrefes e faz umas últimas recomendações, entre elas recomendar o trabalho de Demétrio, que é um desses irmãos e provavelmente o portador dessa carta. Essa carta é importante num congresso como esse, porque ela abre uma janela para a igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Nos mostra como funcionava o trabalho missionário. Nos fala de pessoas como Gaio, que não são missionários, mas que apoiam o trabalho missionário e sem os quais esse trabalho não seria possível fazer. Nos fala do apóstolo João, é um homem que tem visão, um homem que tem desejo de alcançar as nações. E nos fala também de Diótrefes, um exemplo de um mau líder, de um homem sem visão, que é contra a obra missionária e que é um tropeço no caminho da igreja. Meu objetivo nessa noite é expor essa carta brevemente e farei essa exposição seguindo essas personagens que estão aqui dentro das suas respectivas geografias. Do capítulo, no verso 1 até o verso 8, nós vamos ver o que o apóstolo João diz a Gaio e sobre ele. Do verso 9 até o verso 11, o que ele fala sobre Diótrefes. No verso 12, o que ele diz sobre Demétrio, e finalmente 13 a 15, a conclusão da carta. Primeiro, o que ele diz a respeito de Gaio, verso 1 até o verso 8. Em primeiro lugar, a saudação, verso 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Só tinha uma pessoa no século I que não precisava dar o seu nome. Bastava dizer o presbítero e todo mundo sabia quem era. Presbíteros havia muitos, mas o presbítero era um só e todo mundo sabe quem era, o apóstolo João. Por isso que ele não se nomeia, o nome dele não aparece, porque ele é o presbítero, todo mundo sabia quem é. A carta é destinada a essa pessoa que João se refere como sendo o amado e diz que o ama na verdade. Ou seja, a base para este amor é que Gaio é discípulo de João, crê na mesma verdade que João crê e provavelmente veio a crer através dos esforços de João, através da instrumentalidade de João. João o ama na verdade. Aliás, a verdade é a única base para o amor. Sem que haja verdade, não é possível haver amor verdadeiro.
A verdade, ela é capaz de gerar amor mais profundo entre pessoas do que laços sanguíneos. Laços sanguíneos, como Jesus disse, aquele que não me ama mais do que seu pai, sua mãe e seus irmãos e seus filhos, esse não é digno de mim. Então esse era um amor que era sedimentado, alicerçado na verdade. No verso 2, João faz uma oração por Gaio. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João está orando por duas coisas. Primeiro, pela prosperidade, e a prosperidade aqui é a prosperidade material de Gaio. Empurrados para um extremo por conta dos abusos do movimento neopentecostal e da teologia da prosperidade, nós reformados raramente oramos por prosperidade, muito menos pela dos outros, né? Quando muito oramos pela nossa. Aqui você vê João orando pela prosperidade de um membro da igreja, e obviamente a razão é não para o bem-estar dele, porque a obra missionária depende da prosperidade de irmãos como Gaio. Então João não vê dificuldade em orar para que Deus faça com que Gaio seja próspero. Nós precisamos de homens como Gaio que sejam prósperos, que tenham conforto financeiro, que tenham disposição financeira, porque apesar de tudo que se fala, nós temos de ter toda a cautela com relação ao uso do dinheiro, mas sem dinheiro não se faz missões, não se faz obra missionária. Nós precisamos de recursos para que essa obra seja feita. Por isso João diz, eu oro pela tua prosperidade. Em seguida, ele ora também por outra coisa que nós somos empurrados para o extremo e a gente não gosta de orar, é saúde. Porque o pessoal lá abusa de cura e de uma série de outras coisas, raramente a gente ora por cura ou por saúde, que é o que João está pedindo aqui para o seu jovem discípulo. Ele quer que Gaio seja não somente próspero, mas que também ele tenha muita saúde. É lícito orar por essas coisas, que Deus levante na igreja homens e mulheres saudáveis, prósperos financeiramente e com o coração na obra missionária, porque sem isso nós não faremos essa obra missionária de maneira nenhuma. Mas tem uma pegadinha aqui, final do verso 2, quando João disse, eu oro pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Gaio, eu oro que Deus te faça tão rico quanto tu és rico espiritualmente. Agora, se Deus fosse fazer isso conosco hoje, não é? Eu vou lhe dar riqueza proporcional à sua riqueza espiritual. Tinha gente que ia sair falido daqui hoje à noite, eu tenho certeza disso, não é? Mas sabe por que aqui isso é importante? Que João, ao dizer, eu oro pela tua prosperidade, e em seguida ele acrescenta, assim como é próspera a tua alma, porque um homem rico na igreja, mas cuja alma não é próspera, ele vai mandar na igreja, ele vai condicionar a doação que ele faz, ele vai pensar que porque ele financia e ele é o maior dízimo da igreja, as suas ordens e a sua visão tem que ser obedecida. Então, longe de ser uma bênção, um irmão próspero, sem prosperidade espiritual, ele é um tropeço na vida da igreja. Então, as coisas, as duas, têm que andar juntas. Ora pela prosperidade de Gaio, mas também pela prosperidade espiritual dele, porque Gaio, sem ser cheio do Espírito Santo, ele pode ser bastante complicado. Pode ser bastante complicado. É a oração que João faz pelo seu discípulo. Nos versos 3 e 4, João manifesta alegria pelo relatório que ouviu dos missionários que foram atendidos por Gaio. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, os irmãos aqui são os missionários, e pelo seu testemunho deles, da tua verdade, de como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. A alegria do velho pastor aqui é de ver que o seu discípulo anda na verdade. A verdade aqui é a verdade do Evangelho. Não somente a verdade que Gaio professava, mas a verdade que ele praticava. A prática era evidente. Ele acolhia os missionários e enviava esses missionários. E aqui nós já temos a resposta para aquela famosa falsa dicotomia entre teologia e missões.
não é? A falsa dicotomia entre o teólogo e o missiólogo, porque essas duas coisas sempre andam juntas no Novo Testamento. Que é alguém de um coração mais missionário do que Gaio, todavia João se alegra porque ele anda na verdade. As duas coisas andam juntas: paixão missionária, visão missionária e apego à verdade. Se você tem paixão missionária, mas não tem verdade, vai virar ativismo ou pragmatismo. Mas se você tem verdade e não tem visão missionária, de fato você vai virar uma igreja ou uma pessoa, um pastor, cuja ortodoxia é fria e morta e ela não abençoa ninguém. Mas as duas coisas têm que andar juntas. João está alegre, não somente porque Gaio recebe e acolhe envios missionários que lhe chegam da parte de João, mas porque Gaio anda na verdade do Evangelho, firme na palavra de Deus, boa doutrina, teologia sadia, teologia saudável, essas coisas têm que andar juntas. No verso 5 até metade do 6, ele faz um elogio para Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos aqui são os missionários. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Aqui João está passando um recibo de que ouviu o testemunho dos irmãos que foram abençoados por Gaio. Esses irmãos vieram lá da igreja de Gaio, chegaram na igreja de Éfeso, provavelmente durante o momento missionário da igreja, eles deram testemunho a respeito de Gaio, como Gaio manifestou amor, Gaio os recebeu, Gaio os abençoou e como ele procedia fielmente. E João faz até uma ressalva aqui, no final do verso 5, dizendo que esse procedimento de Gaio acolhendo e enviando missionários era feito mesmo quando eles eram estrangeiros. Pode significar gentios, pode significar pessoas que eram desconhecidas para João. Qualquer dos casos, o ponto é que o envolvimento de Gaio em missões era tal que ele era capaz de abrir a sua casa e receber mesmo aqueles que ele não conhecia, mesmo aqueles que ele não conhecia, mas que chegavam enviados pelo apóstolo João. Chegavam enviados, vinham com recomendação de João para que fossem para o campo missionário. Tal era o coração desse homem com relação a missões. Metade do verso 6 até o 8, João dá algumas orientações sobre como Gaio deveria continuar a proceder no envio de missionários. Primeiro, metade do verso 6. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Gaio, você vai fazer bem em encaminhar esse pessoal que eu estou te mandando na jornada deles, de modo digno de Deus. Aqueles irmãos, eles eram enviados por João de Éfeso numa jornada missionária. Eles iam anunciar o evangelho aos gentios. Eles paravam na igreja de Gaio porque sabiam que ali eles seriam encaminhados por Gaio para os campos missionários. Esse encaminhamento certamente envolvia, além das orações e apoio moral, também apoio financeiro. É isso que ele quer dizer aqui, envia ou encaminha de modo digno de Deus. Gaio, não faz aquela campanha na igreja, por favor, quando os irmãos chegarem lá, não faz aquela campanha na igreja, meus irmãos, você tem um sapatinho em casa que está furadinho, você não usa mais, mas está bonitinho, dê para o missionário. Sabe aquela camisinha, que está rasgada, que você não usa mais, porque tem uma manchinha que quase ninguém vê? Dê para o missionário. Sabe aquela calça meio surrada, mas que ainda dá para usar? Dê para o missionário. Já ouviram essa história? Não, está errado isso aí. Tem que enviar de modo digno de Deus. Tem que enviar de modo digno de Deus. Eu sei que, por um lado, é uma vocação. É uma vocação. A pessoa que se dedica ao trabalho missionário, ao trabalho pastoral, ele faz isso renunciando à possibilidade de, seguindo outra carreira qualquer, ter um conforto financeiro, uma segurança no final da vida. Mas isso não quer dizer que é a missão de todo o conselho se certificar de que seu pastor e seu missionário sejam mantidos ali, no pó e na cinza, para lembrar que eles têm que viver da graça mesmo e na dependência de Deus e na oração. Que tem conselho que acha que sua missão na vida é ensinar isso aos seus obreiros, Manter ali, Tem que enviar de maneira
digna de Deus. Temos que lembrar disso. Essa é a orientação que João dá para Gaio. Envia estes irmãos, mas envia de maneira digna. Não envia de maneira vergonhosa, que envergonha a Deus, que envergonha, inclusive, nos deixa envergonhado diante de outras instituições, que nem cristãs são, mas que cuidam dos seus funcionários, ou cuida lá dos seus enviados. Envia de maneira digna de Deus. Primeira recomendação que ele faz. E a razão, ele dá 3 razões para isso. A primeira, no verso 7. Pois por causa do nome foi que saíram. João se refere à motivação. Gaio, manda esse pessoal de maneira digna de Deus para o campo missionário, porque a motivação dele é o nome deles. Eles saíram das suas casas para o campo missionário por conta do nome. Eles não saíram para ganhar dinheiro, para ser famosos, para fazer fortuna, ou buscar popularidade ou poder, ou qualquer outra motivação ou ambição. Eles saíram por causa do nome. O nome aqui é o nome de Jesus. A motivação é o amor que eles têm ao Senhor Jesus e o desejo de vê-lo glorificado entre os gentios. Segunda razão, eles saíram nada recebendo dos gentios. Eles não têm intenção financeira. Eles não colocaram um limite. De vez em quando eu recebo um convite, geralmente de igrejas fora da nossa denominação. O convite vem e diz: queríamos convidar o amado pastor para umas conferências aqui na igreja. Primeira pergunta: quanto o senhor cobra? Bom, presbiteriano não cobra nada, não é? Mas em outros lugares se cobra. Outras pessoas cobram para ir pregar, fazer uma conferência num determinado lugar. Se elas não fizessem isso, eu não recebi esse questionamento, que provavelmente vários de vocês também já receberam quando são convidados para pregar em algum outro lugar. Quanto é que o senhor cobra? Aqui está dizendo que esses irmãos saíram nada recebendo dos gentios. Isso não quer dizer que nós vamos tratá-lo de maneira vergonhosa. Nós vamos mandá-los de maneira digna de Deus, exatamente porque eles não estabelecem o preço da sua vocação. Mas eles amam a Deus, o nome, e eles saem por conta disso. Essa é a razão pela qual João diz a Gaio: manda esses por modo digno de Deus, que a motivação deles está correta, o método deles está correto, eles não saíram assim dizendo que vão fazer uma fortuna no meio dos gentios. E terceiro motivo, no verso 8, devemos acolher estes irmãos, acolher aqui, receber e mandar, não é? Devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ou seja, a terceira razão pela qual Gaio deveria enviar aqueles irmãos de maneira digna de Deus é que, fazendo isso, ele se tornaria cooperador da verdade. Gaio mesmo não era um missionário, mas ele era um cooperador da verdade que haveria de ser anunciada por aqueles missionários entre os gentios, entre os pagãos. E aqui é um dos versículos, entre os muitos da Bíblia, que servem de base para aquilo que nós estamos acostumados a saber, que a obra missionária não é feita somente por aqueles que estão lá na linha de frente, lá na fronteira da evangelização, da nação estrangeira ou do povo não alcançado, mas também de homens como Gaio, que apoiam, que financiam, que encaminham, que oram, que recebem, que acolhem, mesmo que não saia da sua cidade. Sem eles a obra missionária não vai. E eles são cooperadores da verdade, daquela verdade que vai ser anunciada na geografia da salvação, conforme nós ouvimos. Então aqui estão as recomendações que João dá a Gaio e que nós ouçamos todas elas. Do verso 9 até 11, o tom da carta muda, porque agora João está se referindo à segunda personagem que é alvo do seu escrito aqui, que é esse cidadão chamado Diótrefes, que aparece no verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom.
Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes, pelo que nós estamos vendo aqui, era um homem forte na igreja de Gaio, que se opunha ao trabalho que Gaio estava fazendo. Nós não temos certeza porque Diótrefes era contra. Talvez porque Diótrefes era um judeu convertido ao cristianismo. E vocês sabem que um dos maiores desafios da igreja apostólica no primeiro século era exatamente a relação entre judeus e gentios que se tornavam cristãos. Os judeus, a princípio, não queriam acreditar, e menos ainda aceitar, que o evangelho fosse também para os gentios. Foram precisos aqueles eventos descritos no livro de Atos, envolvendo Pedro indo a Cornélio, o trabalho de Filipe em Samaria e assim por diante, o levantamento de um apóstolo específico para os gentios, que era Paulo, para que a igreja percebesse que o evangelho era universal e não estava preso somente a Israel. Todavia, alguns judeus se opuseram à missão gentílica, perseguiram Paulo, eles iam atrás na igreja, na região da Galácia, tentando convencer os gentios a se tornarem judeus e assim por diante. Enfim, esse Diótrefes poderia ser um desses judaizantes que acabou sendo líder da igreja e se opunha fortemente à evangelização dos gentios. De qualquer forma, João aqui nos diz no verso 9 que o motivo pelo qual Diótrefes não queria acolher a João é que Diótrefes gostava de exercer a primazia. A palavra de Deus nos diz que se alguém quer ser um presbítero, um bispo, excelente obra almeja. E também lá na lista dos dons que nós encontramos no Novo Testamento, tem também um dom de presidir. Não tem nada errado alguém querer ser um presbítero, ser um pastor, ser um bispo, exercer a presidência, exercer a liderança. Graças a Deus por isso, porque sem esses homens não tem como levar o trabalho missionário para frente. Precisa de visão, precisa de liderança, precisa de gente que saiba guiar, que saiba fazer isso e fazer muito bem. O problema de Diótrefes é que ele gostava de mandar. Ele e somente ele gostava de exercer a primazia. O tipo de primazia ou primado, ou seja, querer ser o primeiro, é condenado por Jesus, quando disse: meus irmãos, quem de vós quiser ser o primeiro, seja o último de vocês, seja o servo de todos. Tipo de liderança que é apresentada no Novo Testamento é a liderança serva. A liderança serva, onde a liderança é feita pelo exemplo, é feita em amor, é feita através da inspiração que o líder passa para os outros, mas o caso aqui de Diótrefes é que o cara gostava mesmo, né, do primado. E os estudiosos nos dizem, alguns, né, que aqui você tem o protótipo do que no segundo século seria chamado bispo monárquico. Eram líderes de determinadas igrejas que cresceram muito, ganharam muito poder, e aquele líder então geralmente um presbítero, ele se sobressaía dos demais presbíteros, e é quando o título de bispo passa a ser utilizado para esse que entre os presbíteros se elevava. E aí esse homem, ele costumava governar como um monarca, daí o nome bispo monárquico, né? Em vez de agora as decisões serem conciliares e colegiadas, como o Novo Testamento nos ensina, que era feito assim, no século II, então surge o bispo monárquico, e mais adiante o bispo de Roma vai requerer para si o bispado sobre toda a cristandade, dando origem ao sistema do papado. Num certo sentido, eu até acho bom que foi Diótrefes o primeiro Papa Diótrefes, porque já pensou se fosse Gaio, como seria o nome? Estão devagar, também essa hora, 9h30, né? Ninguém está pensando mais, né? Bom, Diótrefes não queria receber João. E não somente isso, diz João aqui que ao chegar lá, confrontar Diótrefes, vai fazer lembrar das obras que ele pratica
E as obras são essas aqui. Ele profere contra nós palavras maliciosas. Ele não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-lo, referência a Gaio, e os expulsa da igreja. Gaio estava em vias de ser expulso da igreja por esse homem. Gente, esse é o tipo de liderança que não ficou restrito ao primeiro século. Infelizmente, através da história da igreja, lendo a história da igreja, em todos os períodos, nós vamos encontrar pessoas assim. Pessoas que conseguem, de alguma forma que a gente não sabe como, subir na hierarquia da igreja e alcançar determinadas posições, e de lá eles fazem um estrago na vida da igreja, especialmente na obra missionária. A história está cheia de exemplos assim. O maior deles é o Papa, né? Sem dúvida, é um maior desvio desse. Mas entre os protestantes nós temos os nossos exemplos também, de pessoas que chegam em determinadas posições e eles não têm absolutamente visão nenhuma, usam o poder que aquela posição lhe confere, na verdade, para fazer o trabalho de Deus ir para trás. Oremos por mais Gaio e menos Diótrefes. Verso 11, amado, não imites o que é mal. Aqui João está se referindo a Diótrefes, dizendo para Gaio, não imite o que é mal, porque líderes assim, eles são um péssimo exemplo para a juventude, para a igreja. São péssimos modelos. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Frase pesada que leva alguns exegetas a concluir que João está dizendo que Diótrefes não era convertido. Quem pratica o mal, e no caso aqui no contexto o mal é o que Diótrefes está fazendo, quem faz esse tipo de coisa jamais viu a Deus. E aqui é uma perspectiva aterradora. Pensarmos que pessoas não convertidas, não somente elas podem estar na membresia da igreja, mas elas podem estar na liderança da igreja. Gente que não é crente, mas que é líder, ocupando posições dentro da igreja. É possível. Você tem um exemplo aqui. Por mais Gaio e menos Diótrefes. No verso 12, chegamos na terceira parte da carta. João agora fala de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio é um desses missionários, provavelmente o emissário, o portador da carta para Gaio, e João aqui está recomendando Demétrio aos cuidados de Gaio. Demétrio tem o testemunho da igreja, o testemunho de Deus e o testemunho do apóstolo João. São 3 testemunhos de acordo com a lei judaica. Toda a verdade era estabelecida através da palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, é o tipo de recomendação que se fazia naquela época. E essa recomendação, então, é mandada para Gaio para que ele receba e envie Demétrio. A carta termina nos versos 13, 14 e 15 com essa observação singela de João. Muitas coisas eu tinha que te escrever. Ou seja, o assunto era bem mais complicado, tinha mais coisa que João queria dizer. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Nós ouvimos o reverendo Elias Medeiros dizer que tem coisas que não tem como substituir a comunhão dos santos. Por passagens como essa, João tinha muita coisa para dizer a Gaio, mas ele diz, eu não vou escrever, não vou mandar WhatsApp, não vou mandar um e-mail, não vou mandar um Twitter, não vou mandar nada, nem foto no Instagram. Mas eu, quando chegar aí, eu vou conversar com você viva voz, porque não tem nada como uma conversa olho no olho. Sentar com os irmãos, comunhão dos irmãos, porque a comunicação é muito mais complexa do que pode ser transmitida através dos meios virtuais. Comunicação envolve gestos, reações corporais, tom de voz, é muita coisa. E a gente sabe o rolo que dá usar WhatsApp, Facebook, Twitter, para manifestar as nossas opiniões e dizer o que a gente pensa, fazer críticas aos outros, dizer um monte de coisa, não é que é mal compreendido, é passado avante, fora do contexto. Por isso a melhor coisa é face a face. Por isso que Jesus diz,
Se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Mas, irmãos, Facebook não é concílio. E não substitui a conversa pessoal. Não substitui o que Jesus diz em Mateus 18, em hipótese alguma. E às vezes nós estamos usando esses meios de maneira errada, especialmente em textos como esses. Tem muita coisa que eu queria dizer, Gaio, mas eu vou esperar para quando eu puder conversar com você pessoalmente, para que não fique dúvida na nossa comunicação, para que tudo fique claro como deve ser feito. E ele termina no verso 15 dizendo: Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Veja o amor e o cuidado que esse apóstolo tinha pela igreja, pelos seus missionários, por todos aqueles que eram enviados por Deus. Essa é a terceira carta de João. É uma carta com a pegada missionária que abre uma janela para que nós vejamos o que era feito e como era feito no século I, que nos alerta a respeito de pessoas como Diótrefes, que nos fala de homens como Gaio e da necessidade que esses homens têm de nossas orações para que eles se mantenham fiéis na verdade, que sejam prósperos e saudáveis. É uma carta que nos desafia a continuar o que começou no século I. Nós precisamos de irmãos assim. Nós precisamos de pessoas como Demétrio, que queiram ir. Nós precisamos de pessoas como Gaio, que estão dispostos a apoiá-los. Precisamos de líderes como o apóstolo João, que tem a visão de enviá-los. E precisamos que Deus nos livre dos Diótrefes, que são um empecilho para a missão e para o trabalho da igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos.